Então, gente, essa aqui com certeza foi a atualização mais bugada que eu encontrei aqui no Anime Vanguards até agora. Pelo menos que eu caí nos bugs. Porque eu vejo gente falando de bug, mas eu nunca encontrei eles. Dessa vez eu encontrei bastante. Então, a nova atualização é de Guilty Gear, que eu tenho certeza que muita gente não sabe ou liga pro que é, mas é um jogo de luta, tá bom? É só isso que vocês precisam saber. Tá aí na tela pra vocês já o log, né, do update. A gente tem 2 novos secretos, 4 míticos que são do banner, né, e 2 do Battle Pass, teve um Battle Pass novo, e também tem o Astolfo como um novo personagem de Rift, cara, que era o Yuha, agora é o Astolfo. Então vamos lá, que eu já sofri o suficiente com essa atualização aqui, então eu quero finalmente poder falar dela com as coisas que eu peguei, cara, meu Deus. Tá bem, vamos começar com o banner aqui, eu só quero falar sobre ele. Eu acho que não tem um personagem, no momento não tem um personagem que é da atualização aqui dentro, né, tal, que é parte da Silvasauro aqui, então não importa muito. Mas ó, de banner a gente tem a Brisket, tá? Bonitinho a forma que eles animaram, eles colocaram meio que no estilo do jogo, que é tipo travadinho, não é em 60 FPS, eu não sei explicar, mano, mas é essa animação assim. A gente tem também o Not Good Guy, beleza, tem ele aí também, que dá pra ver que a animação dele também naquele mesmo estilão que eu falei ali. Tem também o Gear Boy, como vocês estão vendo, eu gostei da forma que eles animaram o casaquinho dele na cintura, ficou tão bonitinho, eu queria que tivesse outro com esse aí. Se bem que o Ragnar também tem um parecido, né? E o último de banner, ou última, não sei, é a Kazi, tá bom? Tá bem aí pra vocês, essa é a última que tu pode acabar pegando do banner, que, né, é os míticos. Eu não vou estar evoluindo eles, mas tá aí pra vocês. Então, ó, se a gente vir aqui no log que eles mandaram, cara, se a gente descer, tá bem aqui, ó, que ele fala dos novos stage, tem o Astolfo, mano. O Astolfo Shine tem 6-pack no bagulho, velho. Mas bem aqui tá a parte que a gente quer saber, ó. 2% de chance de conseguir Lafelt Portal de qualquer Shining Castle Act. Isso vale também pro Legend Stage, tá? Que é outro nome, é Castle, eu não lembro bem. Mas também tá aqui, ó, Brand New, um ato EX, que ele tá setado pra 4 players. Isso aqui é literalmente fazer mais difícil do jogo no momento, que eu acho que eles vão nerfar, porque até mesmo com 4 malucos de Vanguard, se você não fizer exatamente o que tem que fazer, todo mundo perde. E também é aqui que você consegue a quest da Beacon, eu não sei como é que tá escrito aqui, mas é Beacon, o nome dela no jogo, daí deve até falar que é muito difícil. E se você pega o item, você dropa ela junto, tá? Não fala aqui, mas é isso que acontece. Então, se eu vim com vocês aqui até as fases normais, vamos vir aqui, descer tudo, então aqui tá todos os atos. Nos atos normal não tem nada de diferente, tá? Vai até o 6 só dropando Gear, que é a nova melhor XP do jogo. Mas no Legend é onde tá as coisas legal, ok? No primeiro tem só bagulho pra Evolve, o segundo só tem bagulho pra Evolve. A partir do terceiro tem só um pra Evolve e você tem como conseguir um novo patch, 5%. Pelo que eu vi, ele, tipo, tira a regen dos bichos, sem o personagem ter uma passiva, tipo, ele ganha a redução de regen de, tipo, 30%, um bagulho assim. E no último, esse é o EX, tá bom? Esse aqui é super difícil. Então, como vocês estão vendo aqui, tu pode conseguir o Favorite Drink. E agora que eu percebi que dropa o urso também, mas eu não peguei nenhum urso disso aqui. Então, o Favorite Drink, né, 50% de dropar. E é aí que entra a parte difícil, né? Vocês não têm ideia o quanto eu tive que ficar vasculhando. Provavelmente eu vou só deixar que eu ganhei pra vocês de fundo já. Eu tive que ficar vasculhando. Mano, tu tem que literalmente... Todo mundo tem que ter pelo menos um monarca. Sem brincadeira. Tá bom? Porque a gente ganhou, no caso essa estratégia que eu fiz de primeira aí foi meio falha, a gente teve que repetir umas 4 vezes até dar certo, tá bom? Eu fiquei tipo no trabalho de usar o Aizen pra parar o boss final, porque ele tem 14 milhões de HP em uma fase de 15 wave. Então, literalmente, se você não tem um Vanguard ou um personagem, sei lá, Dante e Virgil, que consegue dar muito dano mesmo, tipo, sozinhos, né? É bom ter o Critical, o Dead Eye neles, né? Que dá ainda mais dano. Então, se você não for fazer um bagulho assim, boa sorte, tá ligado? E a galera não chama se você não tem Monarch. Se você for no chat do Discord deles pedir. Tipo, todo mundo quer de pessoa de Monarch, quer Monarch. Se você não tem Monarch, você não é chamado, entende? A não ser que você crie a fase e chame o grupo e daí a galera vá, entende? Mas é bem dificilzinho, eu acho que a partir da Wave 5 já vem um boss de 3 milhões de HP, a próxima já vem de 5 milhões. Então, se o teu time tá fazendo tudo certinho, tu perde isso aqui. Não adianta nem tentar que não vai dar muito certo. Tem que ter muita coordenação com a galera. Então, mano, eu tenho inveja de que tem 4 amigos
que joga isso aqui de verdade pode ter se coordenar pra fazer isso direito e não tem que depender de random, tá ligado? Mas eventualmente a gente conseguiu, como eu falei, com a estratégia que eu fiquei de evoluir o meu Aizen. Então eu evoluí o meu Aizen pra ele ter a barreira. Quando o boss chegou, eu travei ele, já destruiu o boss usando outros Monarch, e assim a gente conseguiu, beleza? Então isso foi a minha, basicamente, primeira tentativa que deu certo, e eu acabei na cagada batendo 50% e já consegui o item da missão de primeira, cara. Então eu não tive que repetir de novo, amém, mano. Pois bem, quando você pega, então, a bebida favorita dela ali, a primeira missão é derrotar cada um dos chefes da nova atualização. Todos os da estágio normal e todos os do Legend, você vai ter que derrotar cada um deles pra conseguir passar pra próxima missão, o que é bem de boa. Eu fiquei fazendo algumas, acho que eu fiz umas 2, 3 fases com a galera que eu tinha pegado, que todo mundo pegou de primeira ali. Era a primeira de geral, a primeira vitória, acabamos pegamos. 3 pegamos junto, então a gente ficou fazendo junto ali também a missãozinha por um tempinho, até que eu eventualmente tive que sair. Mas não tem nada difícil, ok? Você tem que simplesmente ir derrotando os boss da história e os daquele ali. Eu recomendo colocar no Nightmare e dar reset até aparecer aquele de mini boss, que pode aparecer boss a cada 6 waves, se não me engano, que tu tem chance de derrotar um outro boss que você não derrotou ainda de graça, e daí você pode simplesmente pular a fase dele, tá? Que eu fiz isso aí e eu tive que, mano, eu economizei muito tempo, eu quase derrotei todo mundo só nos mini boss, então vale bastante a pena. Ok, tô voltando pro lobby. Depois de eliminar todos os boss da atualização, no caso deveriam ser todos, né? Deixa eu ver. Não é possível, mano. Eu só passei aqui uma vez na nova área de PVP, eu nem tentei fazer um, porque da última vez que eu toquei nessa leaderboard... Deixa eu tentar. Eu toquei nessa leaderboard e ela travou... Mano... Olha aí, oh, cara, pelo amor de Deus. Tá, agora foi que dá pra ver a tela inteira aqui. Dá pra ver que tem rank. Eu não sei no que, nos dois, pelo visto é tipo no modo de ataque, onde você pode tacar inimigo no cara, e no modo onde é tipo infinito e quem sobreviver mais ganha, tá ligado? Então acho que é isso. E claro, tem um botão gigantesco de ranked aqui, né? Então tem o modo assault, que eu falei ali, modo defesa, e você pode ir contra o outro maluco aí. Então vamos ranked, porque, né, tem que vencer 10 do mesmo jeito, vamos ranked. Ok, a única coisa que eu sei é que, tipo, é pra ser meio que Battle Cats. Quem sabe, sabe, tá bom? Eu posso escolher um personagem dele pra banir. Oh. Irmão, eu acho que o cara pode ver o meu inventário inteiro. E no momento que o maluco vê o que eu tenho, ele deve quitar na hora. Gente, assim... Eu fui olhar meu inventário e eu já tô com ela no meu inventário. Eu ganhei quando eu completei o Legend EX? Porque eu não me lembro dela aparecer lá. Quando que eu peguei esse personagem? Mano, eu acho que foi com aquilo. E eu tô fazendo a missão pra evoluir ela. Provavelmente é isso, é o que faz sentido. Eu nem parei pra pensar nesse bagulho. Tá, vamos ver se a minha teoria tá certa. Que eu acho que o cara pode ver o meu inventário. Aquilo ali é o tal dos ban. Que o cara pode banir acho que 4 ou 5 personagens pra eu não poder usar na partida. É 6 personagens. Ah tá, é ele banindo. Mas eu acho que se ele banir pra ele bane pra mim também. Eu tô vendo que ele tem um monarca, é isso. Eu tô vendo os personagens dele, basicamente. Aí ele baniu o meu carinha ali. Como eu tô no modo trait, eu posso ver, né? Quer saber? Eu vou banir um Vanguard Sanjinwoo. E é isso aí. Para, mas cada um tem 6. Nossa. Eles deveriam só banir os mais comuns, tá ligado? De qualquer forma. O Katakuri, ó, eu ia usar o Katakuri, isso é louco, tá? Vou banir também o Bu, que eu não ia usar, mas o dele tem Monarch, então, né? Qual que é o outro melhor que ele tem aqui? Provavelmente o Dante é o outro principal desse cara aqui, né? Ele consegue achar, eu tenho 5 Monarch, ele baniu minha Delta, ok. Eu vou banir o Dante, que eu acho que é outro personagem forte dele aqui. Vou colocar por raridade, é melhor colocar por raridade, ó. Banir o meu Gojo, ok, de boa. Vou banir também o Igris dele, talvez. Por que os levels estão ao contrário, mano? Vou banir o Igris. É, o Igris dele. Ele tem a Baiken, ou é a minha Baiken? Baniu Yuha. Agora que eu vi o outro Monarch dele ali, eu não tinha percebido. Bani esse aqui, que eu também não ia usar, melhor ainda. Bani o Aizen. E eu não consigo ver outro personagem bom dele, sinceramente. Acho que eu vou banir esse cara aqui, que é meio inútil, mas eu vou banir só porque ele tem alguma coisa. E daí eu posso fazer meu time em 1 minuto, eu tenho que fazer um time. Ok. Oh.
Ué. Ué, tá, de qualquer forma. Ele baniu a Delta, né? Delta, ele baniu então... Vamos colocar o... Cara, eu nunca vou conseguir uma partida. Eu acho que eu vou ter que ir traitless. Porque os caras não vão querer jogar comigo. Tá, eu acho que eu consegui... finalmente uma partida com um cara que não quitou, que parece que ou ele só quer ver o modo e porque ele baniu uns bagulho mó aleatório, tipo, eles baniam os personagens tipo a Fubuki, Barem, que tipo eu só tenho nível 1. E pelo visto, pelo que eu entendi, os ban não é pra todo mundo, que algo que eu bani pra ele, que eu bani o Sanjin-woo, eu consigo usar, o que é meio estranho. Mas eu não sei como é que funciona esse modo ainda, então vai ser interessante descobrir aqui, cara. Ó, pelo menos eu acho que eu ganhei a partida. Deixa eu descobrir. Eu tô vendo recompensa ali. Eu quero ver se eu ganhei dessa vez. Ok, pelo menos isso. Se, no caso, logo nos ban já era pro cara perder, porque, né, aí não vale, né? Eu tenho que entrar na partida e esperar isso. Mas, pelo menos, tá aí. Se o cara entrar na partida comigo e quitar só depois, eu ganho a win. Me faltam só mais 9. Então vamos lá. Finalmente! Nossa! Outra partida. Achei que isso nunca aconteceria. Ué, cadê o outro? Ah, o cara tá do outro lado. Que da hora, mano. Em Shibuya, tá. Esse cara aqui, mano, eu peguei um cara bilionário também. Ele tem 46... Ele tem mais molar que eu, que esse maluco aí. Então acho que agora eu consigo uma partida. Tá, vamos lá. Vai passar a wave. E nessa wave aqui, eu quero ver um bagulho que é sobre... o bagulho de spawnar NPCs. Então vamos começar a dar dano finalmente. Vou colocar meu Uril, que vai conseguir fazer isso. Mas ó, apertando aqui H eu posso ver onde eu posso spawnar bicho. Tipo no Balloons, pra quem sabe, o jogo PVP de Balloons. Que eu posso colocar modificador de vida, quantos eu quero spawnar, modificador que eu quero usar. E tipo, eu mandar isso aqui me dá economia, que é um dinheiro que eu vou ganhar toda vez que a wave passar. Pra sempre. Até o final, isso é muito bom. Então, ó, se eu mandar 10, ele vai me dar 250. Custa 500 pra spawnar. Se eu mandar spawnar, ali ó, enemies in queue aparecendo ali em cima. Se eu mandar spawnar mais, ali ó, é basicamente ele com 1 de vida, tá ligado? Mas ali em cima, como vocês estão vendo, ó, eu vou ganhar 500 quando a próxima wave começar. Pra sempre, isso é muito bom. Quer saber, eu vou gastar 5k e vou mandar 100 inimigos ficar spawnando lá, deixar em queue enquanto... eu coloco meus personagens. Eu vou colocar umas Delta lá do outro lado do mapa também. Eu não lembro em que upgrade a Delta ganha. Eu acho que é no 6º que ela consegue acertar o mapa inteiro, né? Então eu vou mandar mais 100 pro lado de lá. E vou lá mostrar pra vocês, ó. Cadê? Dá pra eu ver? Dá pra eu ver. Que eu tô mandando essa formiga vermelha, como vocês estão vendo, ela tem 200 e poucos de HP. E vai ficar saindo sem parar formiga, porque é o que eu mandei, tá ligado? Mas como vocês estão vendo ali, ó, pelo visto, cada uma que vai saindo, eu vou ganhando mais economia. E é quanto eu vou ganhar por wave. Então vale muito a pena você só ficar mandando sempre, cara. Sempre, sempre, sempre pra aumentar isso aqui. E bem, ó, eu posso também colocar um modificador, como vocês estão vendo. Pelo visto, cada modificador custa mais dinheiro também por eu colocar. Eu posso, tipo, colocar Energy Drain, que vai custar, meu Deus, muito dinheiro. Mas, tipo, eu posso mandar, sei lá, uns 10, que vai custar 750. Mas vai tirar economia, tá ligado? Então tu precisa gerar economia pra depois mandar bicho com um efeito ferrado. Então vou continuar mandando um monte de formiga pra ela. Então vamos ver como é que nosso inimigo está. Pelo visto ele só tem uma farm, né? Que aqui é o Takaroda. Ele tá com... é o personagem novo, Shiny. O cara já maxou o Battle Pass, o maluco é ricão. Então tá aí, ele tá bem de boa. Mas eu tô juntando... como vocês estão vendo, eu tô com 200k. E eu quero fazer um bagulho, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui as propriedades. Eu quero tentar fazer, ó, colocar um inimigo com 10 mil de multiplier, que vai spawnar um bicho com 6 milhões de HP. E vai custar 500k. Eu já tô na metade disso. E eu posso até colocar, tipo assim, um... sei lá, um Energy Drain, mas daí aumenta bastante. Ou sei lá, se eu quero colocar... um bom seria tipo imunidade ou algo assim. Ou regen, que adiciona 100k, tá ligado? Eu poderia colocar tipo uns assim, ó, também, por 4 milhões, verdade, né? Aí, passou de wave, até spawnou boss aqui, que é o wave 20, ó. Vou mandar. Mandei o meu inimigo, ok? Então do lado dele deve ter spawnado um boss com uma formiga, talvez, com regen de... sei lá... regen de 6, 8 milhões. E aí? Ok, eu tô matando o meu Toji, foi o meu Toji. Vamos ver o que ele tá fazendo sobre a minha formiga. Tá na metade da vida. Minha formiguinha ali, ó.
3 milhões, ele vai ter que ir vendendo tudo pra conseguir defender isso, tá ligado? Não tem muito o que ele fazer. Ele tá correndo ali enquanto eu tô de boa, porque, né, eu tô mandando minhas formiguinhas aqui pra aumentar o meu dinheiro que eu ganho por wave. Como eu falei pra vocês, esse é um meta. O bagulho tá com regen, mas acho que ele cancelou. Eu não sei se aquilo ali cancela. Ah, tem repulse o Mag? Você é louco. Acho que ele perdeu. Ah, ele desistiu. Ele desistiu. É porque tá 3 estoque. E aí, foi? Hã? A minha formiga foi até o final. Hã? Será que ele só perdeu uma estoque? Eu acho que ele só perdeu uma estoque, meu Deus. Agora que eu vi que são 3, cara. Meu Deus, isso vai demorar 10 horas. Brother. Todos os meus personagens foram vendidos? Hã? Cadê meus personagens? Oxi! Meus personagens virou suporte. Nossa, que da hora, eu não sabia que tinha esse. Ah, então ele sabe o que ele tá fazendo. Tá, esse aqui eu perdi porque vai passar muitos ali. Eu não sei qual que é esse efeito que, tipo, transforma teu personagem. Inteligente, então é por isso que ele tava esperando. Mas a minha estratégia também funcionaria se eu tivesse mandado mais. Eu só não sabia que não acabaria com um passando. Eu achei que era só um. Porque é o que faz sentido, demora muito o PVP, velho. Mas eu perdi essa aqui. Vai passar 3? 3? Acho que é 3 de uma vez ali, né? Eu poderia mandar bater no último. Na verdade vai morrer. Talvez eu mate, cara. Tem uma pequena chance. Ok, consegui outra partida que o cara não quitou aqui, tá bom? Eu tô desde o começo, como vocês estão vendo aqui, mandando formiga dessa vez. Igual um desgraçado. Isso aqui, mano, eu tô fazendo o suficiente pra, sei lá, 4 Speedwagon já só com isso, tá ligado? Então vale muito a pena. Muito, muito a pena. Tá, eu quero tentar um bagulho. Eu acho que eu vou mandar um negócio com 1 milhão de HP. E eu quero ver se eu consigo deixar Mind Control. Meu Deus, o preço. Mano, tá bom. Se eu mandar 2 já é 100k. No caso é só eu ver quantos personagens ele tem, que daí todos eles vão ficar de Mind Control. Então pera aí. Então aqui, quantos eu consigo ver? 1, 2, 3. Provavelmente aquilo ali é Monarch? Não. Provavelmente ele consegue colocar mais. Então eu precisaria de uns 4. Eu vou esperar aqui, ó. Agora eu posso colocar 4. Eu não tenho economy o suficiente. E bem, com quase 12 minutos, mano, isso tá demorando demais. Eles têm que dar um jeito de acelerar essas partidas. Mas, ó, eu vou colocar, então, 5 com Mind Control e vou mandar pra ver se é isso mesmo. Eu posso perder tudo aqui agora ou não. Vamos descobrir. Então, vou spawnar os 5 aqui. Mandei, fiquei pobre e vamos ver, ó. 2 sumiram já. Roubei 2 personagens dele já ali. Quando os outros baterem, ele perde o resto. Eu não sei porque eu não tô vendo HP do lado dele. Oxi. Mano, o que aconteceu? Mas bem, como vocês estão vendo, eu queria poder ver o que tá acontecendo do lado dele. Eu não sei por que não tá aparecendo. Load detail. Meu Deus, eu desativei isso aí e o bagulho sumiu. Mas ó, eu não posso ver o HP por algum motivo. Acho que bugou. Mas tá acontecendo o mesmo que aconteceu comigo. Que os personagens dele estão sendo assaltados pelo bagulho lá. E estão indo embora. E ele tem que derrotar os próprios personagens, porque não tem como vender, como aconteceu comigo, tá ligado? Ele não tem o que fazer sobre isso. Ele precisa vender os que sobraram e colocar de volta, senão ele perde. Que é o que vai acontecer, porque pelo visto ele não tá vendendo, ou eu roubei todos os personagens dele, que eu duvido muito. Mas, né, tá aí, ó. Eu acho que acabou aqui agora. Mind Control pelo visto é o meta, então, porque se você esperar o suficiente, o cara só vai perder. Porque você rouba os personagens dele. Aí, ó. Não tem o que fazer. Ok, achei o meu meta. O cara quitou. E com isso aí, com o cachorro roncando de fundo, eu terminei a missão. Elimine o caos 10 vezes. O que diabos isso significa, pelo amor de Deus? E eu vou contar pra vocês quem é o caos, tá bom? É o boss do estágio EX. É o último boss que aparece lá. Então você vai ter que refazer esse estágio 10 vezes. Beleza? Mas tem uma coisa que eu quero falar antes. Se eu venho aqui nos update log e procuro sobre as missões, eu consigo encontrar o seguinte: Fixed, tipo, arrumado a missão de derrotar o original, que não tava contando kill. Eu cheguei nessa missão antes disso aqui, primeiramente. Então a minha missão tava bugada, era pro vídeo sair ontem, mas como tava quebrado, eu não consegui. Mas, isso aqui, né, foi dia 3? Foi dia 3. Aí eles mandaram aqui, ó. Mudaram o goal de Eliminate Chaos, que era derrotar o original 10 vezes, para contar takedowns, não kills. Ok? Ou seja, tu precisava derrotar você mesmo pra contar.
Tá ligado? Não era... Porque takedown é com qualquer personagem. Se você deu dano, ele conta o bagulho pra você. Entende? Mas nem isso ajudou. Eu tentei de novo, tive todo o trabalho de encontrar um time que conseguisse passar e não tava contando ainda. E pra um monte de gente não tava contando. Tinha gente que não conseguia, tipo, completar a primeira missão, de derrotar os boss que não tava contando também. Entende? Então, meu Deus, cara. E o que eu fiz é que tava tendo um bug que se você fosse na sandbox, tu podia summonar um boss pra tua missão e derrotar ele aqui. E funcionou pra mim. E novamente, eles falaram que tinham corrigido esse bug de você fazer isso na sandbox. Mas eles não corrigiram. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas se você tentasse o suficiente, ele contava. E eu completei a missão no sandbox. E até na minha ult, que eu tava fazendo o sand 1 nela, só que faltava tipo 10 kills do Anti-King, que eu tava com preguiça de fazer, eu fiz e funcionou lá também. Eu passei pra próxima missão. Então, mano, esse jogo, cara. Mas então eu vou deixar aí de fundo, né, que uma das tentativas que não contou pra minha missão, eu tive que encontrar outro time. Esse aqui deu muito mais certo, porque eu, tipo, pedi especificamente pessoas, no caso eu pedi pros caras mandar o time deles no meu PV, se eles quisessem entrar, e dessa vez sim eu tive um time muito bom, todo mundo de Monarch. A gente ainda acabou perdendo porque não prestaram atenção, mas literalmente, se todas as pessoas têm o Sandinho Vanguard de Monarch, é impossível de perder. É só todo mundo evoluir ele pro nível máximo, summona o Steel, que é aquele cara que guarda, que até o boss final chegar, tem tipo 4 Steel com 4 milhões de HP. Então, efetivamente, o boss morreria só pro Steel e a gente não precisaria nem dar dano nele, tá ligado? Mas ele ainda perde, tipo, metade da vida, mais da metade da vida, só pro Sandin 1 e ainda dá pra usar uma nuke nele, todo mundo, e acabar ainda mais com o HP. Então, mano, é impossível de perder se todo mundo tem o Sandin 1 Vanguard. Vanguard e Monarch. Então foi isso que eu fiz, é bem mais simples assim, eu tava ganhando, mas não contou. Então esse jogo, nossa, esse jogo. E bem, agora estamos no mundo real, não é mais coisas que aconteceram antigamente, como vocês estão vendo aqui, ó. A missão nem avisa que completa, tu só ganha o tal do iPad, que é o que você precisa pra evoluir a Baiken, tá bom? Se você completou aquela missão ali, de derrotar 10 vezes, tu ganha ele no teu inventário e é isso aí. E bem, se vocês se lembram lá no começo do vídeo, eu falei que tinha mais um secreto, né? Que é o 2%, tipo o Bu. 2% aparece no final, antes da tua base, um portalzinho. Você entra e ele começa a fazer instantaneamente pra você completar, beleza? Então é a mesma coisa do Bu, você tem que fazer o mesmo estilo. Abre o portal, vence o portal, ganha o secreto, tá bom? Se olhar aqui no meus Legend Stage, que pode ser na história também, mas o Legend Stage foi o que eu mais fiz, como vocês estão vendo. Eu tenho 11 clear aqui no ato 1, 10 clear no ato 2, 11 clear no ato 3, que eu fui pegando pra poder evoluir os personagens, porque alguém tinha falado, um dos gringos que eu joguei, que uma missão da Baiken era dar sacrifício, tipo Aizen, pra personagem da atualização, só que os caras estavam malucos, nem precisava disso, então eu fiz tudo isso pra nada, mas em uma das últimas partidas que eu tava indo, apareceu um portal no final, cara, e eu só fui perceber, tipo, eu quase fui embora, eu só fui perceber depois que tinha um portal vermelho nas minhas costas, porque eu tava indo fazer um rift que ia abrir, e daí eu vi que o portal tava atrás de mim e eu fiz. Então, bem de boa. A fase não é difícil. É literalmente o mesmo Legend que você acabou de fazer. Só repete ele mais uma vez pra ganhar o secreto, entende? Então não tem nada de diferente aí. O que eu acho meio estranho. Eu acho que deveria ter alguma diferença nesses bagulho secreto aí de portal. Algo especial neles, mas é só a mesma coisa pra ganhar o secreto. Então não tem muito porquê eu mostrar pra vocês. No final, né, vencendo o boss final, derrotando a fase inteira, você ganha ela bonitinho, aparecendo gigante na tua tela. Então eu dei a sorte aí de, enquanto eu farmava pros material, acabei pegando ela também, cara. E ainda bem que eu fiz, porque, né, tu precisava das balinhas dela pra conseguir evoluir, né, tu tinha que ir lá depois pegar o material. Mas vamos aqui então, cara. Vamos começar aqui com um dano Z, bonitinho, passamos pra Baiken. A gente vem aqui, coloca um Z SPA. SPA tá acabando já, velho. Mano, a SPA por algum motivo eu não pego o suficiente, cara, quando eu tô dando reroll, infelizmente. E por último, uma rangezinha aqui. Tem uma quantuizing com range, cara, ok. Então, vamos colocar aqui, bonito, ZZZ. Agora a mesma coisa, só que com a outra secreta, né, Elfelt. Não sei como é que fala o nome
Normal, eu não sei o nome dela normalmente também, parando pra pensar, cara, mas de qualquer forma. Aí colocamos um SPA. Oh, esqueci que eu tenho que tirar o outro. Parando pra pensar, acho que eu tenho uns Z+, que eu acabei pegando também, por isso que não aparece tantos pra troca de status aqui, mas não tem tanto problema. E então, o último aqui, que é o Range, colocamos qualquer um novamente, ZZZ nas duas, então podemos ir embora. E se eu vim no Evolve, podemos colocar aqui então. Cadê a querida? Cadê? Começamos com ela, então Elfelt, vira Elfelt Love. Como eu falei pra vocês, tu precisa da bala dela, que é do Legend Stage, então ainda bem que eu farmei pra pegar. Eu acabei não pegando o portal fazendo dela, mas outro, só que pelo menos eu já tinha, para quando eu precisasse. Então, mentira, 5.000 takedown, tá. Erro meu, e esqueci que esse jogo precisa disso, então eu já volto. Ok, depois de 30 minutos de infinito, finalmente consegui pegar o suficiente pra eles. Eu até coloquei um outro mítico ali, porque ele tinha bug de PVP, vai que algum dia eu quero fazer, mas de qualquer forma, vamos lá. Começando com a Baiken aqui então, né? Então, Evolve, tá aí. Baiken Ronin, primeira tá feita. E agora a próxima, Elfelt, se a gente vir aqui, Z+, temos tudo, Evolve. E tá aí a outra secreta da atualização, no caso só tô faltando, né, o nosso querido Astolfo, mas... Então tá na hora, né, tenho 665, eu tinha juntado 300 só jogando o jogo antes dessa atualização, mais 300 dos packs que eles sempre lançam de Robux que tem toda a atualização, né. Então vamos ver se eu pego alguma coisa interessante. Obviamente quero pegar só uma passiva, qualquer que seja, a primeira que vim aqui. Ok, Baiken vai ficar de Dead Eye. Vamos pegar aqui a Elfelt. Deixa eu só favoritar ela, colocar ela de, no caso, favoritar e colocar em lock, pronto. E vamos ver o que eu pego na segunda aqui, porque eu não acho que eu vou pegar Monarch nelas. Eu quero ver qual que vai ser meu próximo Monarch. Eu ainda não sei. Ethereal. Beleza, ok. Então bora lá, tá na hora de finalmente, depois de tudo isso que aconteceu, ver se os personagens tão bons ou não, né? Porque eu ainda não vi direito como é que são esses dois secretos novos. Ok, bora lá então. Vamos começar com a Elfelt, que eu não sei, eu não fui pesquisar o nome dela normal dentro do jogo, então eu vou ficar falando o nome do jogo aqui dentro do anime Vanguards. Mas uma coisa que eu vi, ó, é que ela tá... É que ela pisca, o modelo tá bem bonitinho, mas eu não me lembro se outro personagem piscava igual ela, bem bonitinho, cara. Mas tá, então, o personagem, né, a personagem. Então vamos ver o primeiro ataque dela já. É um tiro de pistola, porque eu tô sem som. Alô? Então aqui estão os estados que eu mostrei pra vocês. Tudo tá Z+, ela tá de Ethereal. Então esse é mais ou menos a base aí, tá? Então upgrade 0, 1 e no 2 ela já ganha um novo ataque. Então como vocês estão vendo aqui, ó, ela fica esse cone bem grandão, cara. É quase metade da range dela, mas vamos ver aqui. Então, ó, é um tiro. Eu não sei porquê, cara, tá sem som. Dá pra ouvir. Ó, eu tô com som no jogo. Eu não sei porque não tá saindo, mas tá aí, ó. É um tirinho, né? Nossa, a SP é bem pequena, você é louco. Então, o próximo, então, upgrade 3, 4, 5 e no 6 ela ganha um Sniper Shot, tá bom? Então, tá aí o próximo. Novamente, cara, a SP dela é bem pequenininha, ok? Tá 4 no momento, mas ó, ela vira linha, então, nesse novo ataque aqui. Dá pra ver que ela só dá um tiro de Sniper, mas, tipo, o tiro... Ah, não, o tiro sai dali, dá uma bugada pra frente. Mas esse é o segundo ataque dela, bem simples, o ataque dela só tá sendo tipo tiro, tá ligado? Então não tem muito o que mostrar. Então upgrade 7, 8, 9 e no 10 ela ganha Bullet Rain, que é o último ataque dela, beleza? Então eu já vou até o máximo, que é o 11 e no 12 ela tá max. Então com os meus status... Voltou, ela tava com buff. Então ela tem 40 mil, 5 de SPA, 53 com, né, os status que eu tenho. Então como vocês estão vendo aqui, ó, agora sim, eu falei brincando, a range, ela tem muita range. E como é que é? Como é que fala isso aqui? Normalmente fica pela metade, né? Agora tá... É cone, no caso. Isso aqui não é um cone, né? Isso aqui é, mano, uma pizza. A esse ponto, tá ligado? Mas então, esse é o ataque dela, que a gente via no trailer. Bem bonitinho, mano. Que ela faz a bolinha com 15 tiros diferentes e explode na galera. Bonitinho, cara. Eu ainda não sei porque tá sem som, mano. Eu não entendi isso. Mas então vamos lá. Hora das passivas, beleza? Heavy Metal Wife.
Qualquer vez que um personagem de videogame usa o seu meter ou gauge, que a gente já vai falar sobre isso, aumenta o dano dele em 30% por um ataque. Singer's Arsenal, tipo o arsenal do cantor, basicamente, ok? Se o ataque que foi antes do ataque que ele tá fazendo agora, buffa o dano desse personagem e range em 50% e... pera... dano em 50% e range em 20% por 5 segundos, ok. Então o último aqui é Okizeme. Qualquer vez que esse personagem iria consumir o meter, que eu já mostro pra vocês, uma vez que o ataque seja finalizado, ele, tipo, ataca de novo com mais um ataque. E pro PVP, no caso essa próxima parte é só se você tá jogando PVP, sempre que ela consome o meter, que eu já mostro, tá com uma granada para um inimigo aleatório, stunando ele por 10 segundos. Como vocês estão vendo aqui, ó, ali em cima dela, tá bom? Ela tem essa barra, que sempre que ela ataca, tava subindo. Tem esses dois gear, que eu acho que é pra você usar skill, ou alguma coisa assim, eu não duvido nada que seja um bagulho nesse estilo, tá bom? Então vamos ver os ataques dela. O primeiro é Love Shot, que qualquer boss que não seja, quer dizer, qualquer inimigo que não seja boss que for acertado é convertido em um aliado quando ele leva o hit. E pro PVP apenas, sempre que torres inimigas acertadas por essa habilidade são desabilitadas por 20 segundos. E ela passa por efeitos de imunidade, mas isso pode ser desativado por, tipo assim, uma Orihime ou uma Sakura tirando esse efeito. Mano, ela é perfeita pra PVP. Tá, então pra aqui, ó, se eu usar... Ah, você é louco? Eu seleciono onde? Pera, deixa aparecer alguns ali, ó. Boom. Não aconteceu nada. Ah, não, ok. Um levou. Então aqui, ó. Ele foi respawnado como um personagemzinho na track. Interessante, cara. E, né, caso, sei lá, vamos dizer que ela fosse um personagem inimigo e eu usasse isso aqui, ela pararia de atacar por 20 segundos, né? A não ser que você tenha um personagem que tire esses efeitos, tá bom? Então ela é muito boa pra PVP. Segundo ataque, então, aqui é o Shotgun Loop, que ela consome 30% do meter para imediatamente fazer o ataque 2. Ok, 30%, então eu posso usar já. Vamos ver aqui, ó. Ali, ó. Ela dá 2 tiros com as armas dela. E daí, ó, ela ganhou o buff também por um ataque, que sempre que ela muda de ataque, ela ganha buff pro próximo, tá ligado? Então, interessante, essa aí é a Elfelt, pelo menos o que eu entendi dela. Então, agora é a hora da Baiken, que, meu Deus, que range gigantesca, brother. Vamos colocar ela aqui e dar uma olhadinha. Então tá aqui ela, ó. Tá bom? No jogo, no caso, não tem um negócio ali, né, escondendo, mas tudo bem, é Roblox. Bonitinho aí, então. Eu não me lembrava que ela não tinha um braço também. Eu percebi isso depois, quando eu peguei o personagem. E eu fui me ligar que ela não tinha um braço, ok? Mas vocês estão vendo o primeiro ataque dela aí, ó. Ela, mano, parece que tá com um tapete na cabeça dos bichos. Deve ser tipo um scroll. Deve ser um scroll e dela taca alguma outra coisa ali. Parece um canabo com a corrente. Não sei. Mas ó, esse é o AOE dela, tá bom? Então, esse é o primeiro ataque. Então vamos lá. Novamente, ela também tem barra de tensão. Eu vou ver se eu deixo maior dessa vez enquanto eu mostro os status aqui, ó. Mas ó, upgrade 0. Então vamos lá. 1, 2, 3. No 4 ela ganha o Cannon Shot. Então vamos pegar isso aí de uma vez. E ó, como vocês estão vendo, vira conezinho, né? Não é tão grande contra o da outra ali, mas é um cone, né? Ela bate duas coisas. Pera, ela usou 2 ataques? Calma. Ó, dei o tiro, tacou o bagulho. Tacou o bagulho de novo. É um combo de 3 hits? Ó, tacou de novo. Mano, eu acho que é uma passiva. Não duvido que é uma passiva, mas bem, a gente já vê então. Upgrade 5. E no 6 ela já ganha mais um ataque. Meio estranho que foi até o 4 e daí no 6 já tem mais um. Mas bem, então Blade Rush pro upgrade 6 aqui. Então vamos ver, ó. Ela puxa a katana dela, bonitinho. Fica bem gordinho um círculo. Cê é louco, parece o bagulho do... Ali, ó, ok, ela com certeza tem uma passiva. Ela tá atacando outra coisa, mas ó. Parece o bagulho do Sanjingu, só que agora é rosa, né, pra combinar com o bagulho dela. Então usa mais uma vez aí, ó. Bonitinho, cara, cê é louco. Então vamos lá, pro 6, então, no caso, pro 7.
8, 9 ela ganhou Fatal Strike, que é o último ataque dela, porque no 10 ela fica max, tá bom? Então esses são os status dela normais, né? 24k, 5.3, 55, ela tá de Dead Eye e tudo mais, então não importa muito aí. Então ó, ela ganhou um cone ainda maior comparado ao outro, tipo 3 vezes maior, mas olha isso, cara. Tem toda uma animaçãozinha com uma lua. Deixa eu usar de novo, ó, ali ó. Bonitinho como eles fizeram. No caso, eu não sei nada do jogo, eu só sei dos personagens que aparecem toda hora pra mim. Então, né, eu sei que é um jogo de luta também, mas eu nunca vi esse ataque na minha vida e pra mim tá bem bonitinho. Mas eu não sei o quão fiel tá isso aqui ao jogo, né? Hora das passivas, que isso aqui é grande, hein? Então, começando, 236p. Sempre que esse personagem é atacado ou leva algum tipo de efeito ou debuff, ele vai fazer um counter por 20% desse dano. Esse counter pode dar o Tethered, que a gente já vai ver, provavelmente é depois ali nas passivas. E apenas no PVP, esse unit consegue dar um contra-ataque em, tipo, como é que é? Units inimigas, personagens inimigos, refletindo os efeitos de status de volta pra eles. Mas isso não conta como um ataque, então eu acho que, sei lá, se tentarem te stunar, ela ataca de volta pro personagem inimigo, tipo aqueles que tem, sei lá, a Elfeld, que pode stunar o time, tá ligado? Eu acho que a Baiken taca de volta, um bagulho assim. Próxima passiva é Tethered, que é tipo, mano, se você tivesse preso em uma linha, eu não sei explicar isso aqui. De qualquer forma, qualquer ataque que essa personagem faz, imediatamente ela tipo, ataca de volta com um ataque 5. Né, que é o ataque que taca a correntezinha, que a gente tá vendo ela fazer toda hora. Qualquer inimigo que leva a Tethered, que é um novo efeito de status, tipo, fica preso a esse personagem, a Baiken. O quê? Personagens que estão com Tethered compartilham 1% do dano que qualquer um deles leve e levam um slow de 20%. O Tethered quebra quando eles saem da range da Baiken, mas assim, ela tem muita range, então não importa tanto assim. E por último, Tatami Gash. Sempre que o inimigo com Tethered morre na range dela, ela vai fazer o ataque 1 onde aquele inimigo morreu. E apenas pro PVP, quando o inimigo com Tethered morre na range dela, ela vai fazer o ataque 1... pera, eu li isso aqui em todos os personagens, eu fiquei louco. Faz o ataque 1 em um personagem inimigo aleatório, stunando ele por 10 segundos, e tem um cooldown de 20 quando ela faz. O bagulho é que eu não tô vendo o efeito, cara, porque ela tá basicamente dando IK em todos os bichos. Eu vou ter que spawnar alguma coisa, porque não dá pra ver, tá ligado? Mas eu quero ver esse bagulho aí, onde os caras compartilham o dano ainda mais. Imagina que tem, tipo, 100 bichos ligados um com o outro, eles compartilham muito dano, tá ligado? E pras skills, ó, ela tem a Hidden Chain, que ela, tipo, muda entre dois tipos de corrente. O Club ou a Claw. No momento ela tá no Club, que a gente viu que ela tava atacando, meio que o canabo dela ali. E no Club, os ataques dão repulse, que tipo faz os bichos voltar quando eles levam um ataque. Então deixa eu mudar aqui, ó. No Claw, ataca inimigos por... ataques ficam presos em inimigos por 4 segundos. Inimigos presos não podem sair da range da Baiken. E por último aqui tem o Get Over Here, que é meio que a ult dela, né, que custa a barra. Ela usa 2 barras, que no caso é 200% se eu não me engano, para puxar todos os inimigos para a posição mais perto, tipo, da track, né, do caminho desta unit. Então deixa eu summonar alguma coisa. Ok, eu vou summonar alguma coisa aqui, ó, tipo esse arqueiro, né, agora vai estar com... tem basicamente 1 milhão de HP, vamos ver, ó, ela tá dando muito dano, ó. Então se eu usar o Get Over Here, puxou geral pro ladinho dela, como vocês estão vendo, né, que era o que era pra fazer. Se eu colocar Repulse, deixa eu ver, ó, mudei pro Repulse, olha, ó. Acertou com o Repulse, não dava pra ver muito nos outros, porque ela tava basicamente dando IK nesses outros personagens ali, ó. Mas é meio que como esse ataque secundário dela fosse um especial, porque ela usa o ataque e daí, ó, deu repulse. Daí ela usa, tipo, 2 vezes o especialzinho dela. Interessante, mano. E a última coisa que eu quero testar com ela, basicamente vai ser, ó, eu colocar uma com uma range pequena e trocar pra Chain. E ver se, quando ela atacar, os caras vão conseguir sair da range dela. Ela só precisa que alguém sobreviva. Ok, vamos ver, ó. Bateram ali. Ó, ali, ó. Ali, ó, eles parando. Eles parando no limite da range dela. Mano, que da hora, velho. Olha lá. Tu tem que pensar isso pra bicho que tem muita vida. Isso aqui deve ser mó bom. Ela consegue ficar parando os inimigos, tá ligado?
não tem tanta utilidade, sinceramente, porque, né, para eles por 2 segundos ou alguma coisa assim, mas, ó, até boss para. Se bem que o Vegeta parou por bem pouquinho tempo, mas, mano, ela é muito boa, cara. E pra quem quer saber, esse aqui é os status dela com Monarch, né, com os meus status Z+, tá bom? Então a Elfeld ficaria com 133k, basicamente 135, enquanto a Baiken fica com 96k, né, com tudo novamente, Z+, ok? Ela ficaria desse jeito aqui, que não é muita coisa, mas tem que lembrar que ela é tipo, dá repulse, puxa os inimigos, compartilha dano, trava personagem, ela é mais suporte, entende? Com muita utilidade. Mas então, é isso aí, mano, posso finalmente terminar esse vídeo. Provavelmente não vai ter outro falando do Astolfo, alguma coisa assim. Eu ainda vou provavelmente acabar farmando ele bem devagarinho, porque fazer Rift tem que ficar entrando e lembrando, e se eu quero ganhar bastante eu tenho que pegar outras 2 pessoas pra ganhar o prêmio de MVP, então pelo amor de Deus. E eu nem vi se o Astolfo é bom ou não, tá ligado? Mas pelo menos eu dei a sorte de conseguir já as 2 aqui, né? A missão da Baiken foi a mais chatinha até agora. Não, a do sangue foi a mais chatinha até agora. Se não fosse pelo bug que colocaram agora, mano, a gente conseguiu burlar a parte de derrotar 50 Anti-King, né? Eu até não tive ela, então ainda assim foi chato, mesmo sem isso. Mas, cara, de qualquer forma, tá bom? Eu gostei do update, mesmo que a galera não curta muito. Provavelmente foi uma das atualizações com menos jogadores quando lançou, porque, né, é de um jogo, não de um anime, sendo que o nome do bagulho é Anime Vanguards, mas de qualquer forma, cara, né, eu vi que os donos gostam muito, mano, acho que a profile no Discord do cara, do dono, é só personagem de Guilty Gear, então é meio, né, por isso que aconteceu, mas, por ter tido uma atualização assim, pode ter outras coisas no futuro, mano, sei lá, atualização de... atualização do God of War. Imagina. Bem, de qualquer forma, eu gostei, vai.